Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 é um versículo bem conhecido nosso. Mateus 11, 28. Creio que Deus certamente vai se manifestar na nossa vida nessa noite, nos abençoando, nos consolando, nos fortalecendo, nos renovando para viver um novo tempo na presença dEle, em nome de Jesus. Por mais duro seja, mais que a gente tenha perda nessa vida, a gente não pode perder a presença do Senhor, porque é tudo que nós precisamos em nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece. Mateus 11, 28, a Bíblia diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Vamos fazer uma oração para Deus nos ajudar a nos concentrar na palavra de Deus. Deus certamente vai falar conosco. Oremos. Pai, que nessa noite o Senhor venha falar em cada coração, Pai. Porque Isaías 55:11 diz que assim será toda palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, antes ela cumpre o propósito no qual está sendo mandada, Senhor. Seja os que estão aqui presencial, os que estão à distância, os que estão assistindo ao vivo, os que vão assistir depois. Que o Senhor venha falar poderosamente em nome do Senhor Jesus, Pai. Cada coração aqui, meu Deus, tem uma necessidade. A necessidade eu não sei qual é, mas a solução nós sabemos que é o Senhor, Pai. Meu Deus, que a Tua palavra venha falar grandiosamente e poderosamente. Tira toda a distração da nossa mente. Tira toda a distração do nosso coração, Pai. Que a gente venha se fortalecer do Senhor, escolher a melhor parte, que é aquela parte que não nos será tirada, Senhor. Como diz a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Eu meditando nesse versículo que o Senhor colocou no meu coração, eu entendi que Jesus nos faz um convite para viver um novo tempo. Um tempo de cura, um tempo de milagre, um tempo de renovo, um tempo de transformação, um tempo de mudança na nossa vida. Porque Ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos. Ou seja, aqui Ele não está falando de um cansaço físico ou algo natural, não. Aqui Ele está falando de algo mais profundo, de algo que é espiritual. Porque o cansaço físico a gente resolve dormindo, descansando, uma boa noite de sono a gente resolve. Mas aqui Jesus está falando de algo mais profundo, que é algo que está dentro da nossa alma, é algo que está dentro do nosso coração. É a gente que procura uma paz, é a gente que procura verdadeiramente a alegria, é a gente que procura verdadeiramente o significado da nossa vida. E o que Jesus está dizendo é: Vinde a mim, todos os que estáis cansados. E Ele está dizendo: eu vos aliviarei, ou seja, Ele está dizendo que se eu for até Ele, Ele vai me transformar, Ele vai me libertar, Ele vai fazer uma obra na minha vida que eu vou sair totalmente diferente depois que eu tiver esse encontro com Ele. Porque Ele diz aqui, ó, Vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei, ou seja, é uma obra que só Jesus pode fazer, amado. É algo que só Jesus tem todo o poder para fazer na nossa vida. Às vezes a pessoa vai procurar felicidade nos prazeres da vida, nos prazeres que o mundo apresenta, mas ela só encontra um momento de felicidade. Depois que aquilo acaba, volta tudo de novo. Mas Ele está dizendo: Vinde a mim. Ele é o caminho, Ele é a solução, Ele é a resposta, Ele é tudo aquilo que a pessoa procura e até hoje ainda não encontrou. E Ele está mostrando aqui que essa pessoa, ela tem que tomar uma atitude na vida dela. Ela tem que se dispor e ir ao encontro de Jesus. Ela tem que buscar a presença de Deus. Ela não pode se conformar com a situação que ela está vivendo, mas ela tem que buscar, se esforçar, ir diante da presença do Senhor, como aquele leproso fez, foi de encontro a Jesus, como a mulher do fluxo de sangue que saiu de sua casa e foi ao encontro do Senhor Jesus. Por quê? Porque ela queria uma solução, ela queria uma transformação. Ela queria viver uma vida normal, ela queria poder voltar a andar nas ruas, ela queria deixar de ser impura,
e nisso ela foi buscar a presença do Senhor Jesus. Jesus está dizendo que não importa as condições que você se encontre nessa noite, não importa até onde você foi, mas Ele está dizendo: vinde a mim, eu sou a solução, eu sou aquilo que você está procurando, eu sou aquilo que o seu coração necessita nessa noite. Eu sou aquilo que você tanto procura, às vezes dá tanta oportunidade, às vezes até buscar em cartas, em adivinhos, aquilo que nós precisamos a gente encontra na presença do Senhor. Ou seja, basta uma atitude nossa, ir até Ele do jeito que a gente tiver, porque é Ele quem vai nos libertar. Deus, Ele tem uma obra para fazer na nossa vida. E enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrei lá de Gênesis capítulo 1, aonde a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia terra sobre a face da terra, e o Espírito pairava sobre as águas. E a Bíblia diz que Deus viu e disse: haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus, Ele é especialista em renovar forças, meu irmão. Talvez você esteja cansado da caminhada, talvez seja até por isso que você já não tem mais aquele prazer de ir à igreja. Acessar a live fica cada vez mais difícil, mas é porque você se encontra num momento de cansaço na sua vida. E Deus está te convidando para que você venha descansar na presença dEle, porque parar não é a solução. Parar só vai atrasar a obra de Deus na sua vida. Jesus, ali no Gênesis capítulo 1, a gente vê uma terra totalmente destruída, sem forma e vazia, e que Deus começa a trabalhar pelo poder da sua palavra. O que Deus coloca no meu coração? Creia no poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar o seu casamento. É a palavra de Deus que vai transformar o seu ministério, que vai transformar a sua vida espiritual. É a palavra de Deus que vai dar origem a tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E se a gente vê, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, acho que versículo 2, se não me falha a memória, que Deus terminou no 7º dia, e no 7º dia Ele descansou. Deus poderia ter feito a obra em um só dia, porque Ele é todo poderoso, mas Ele fez um dia após o outro, para nos mostrar que a transformação da nossa vida também é um dia após o outro. Eu decido hoje por Jesus, amanhã sábado eu decido por Jesus também, domingo eu decido por Jesus, porque todos os dias o pecado, o diabo vai nos tentar, mas todos os dias a gente faz escolha. Eu escolho Deus, eu quero um compromisso com a palavra de Deus, eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E se a gente meditar lá em Gênesis capítulo 1 ainda, Ele foi criando aos poucos, fez o firmamento, fez o dia, fez a noite, fez o sol, fez a lua, fez as estrelas, fez as árvores, fez os animais, fez tudo para colocar naquele lugar a sua maior criação, que foi o ser humano. E Deus colocou algo no meu coração. Deus está trabalhando aos poucos na sua vida para colocar o Espírito Santo dentro de nós, para colocar a sua maior obra, para que Ele vai trabalhando na nossa vida, para que um dia a gente seja transformado num corpo incorruptível, que essa é a promessa que Ele tem para nós. Aquele corpo que não vai ver mais a corrupção, e nós vamos morar no lugar onde o choro não vai mais existir, onde as dores não vão mais existir. A Bíblia diz que tudo isso aqui é momentâneo e é passageiro. Deus, Ele tem essa obra para fazer na nossa vida, nos preparando para esse grande dia, e a obra começa hoje. Assim como Ele fez lá em Gênesis, eu creio que Ele quer fazer nessa noite, Ele quer fazer na minha vida, Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer essa obra de transformação, mas tudo pelo poder da palavra de Deus. Então Ele disse: vinde a mim, todos vós, todos, não importa o seu credo religioso, não importa quem você seja, o que você fez, o que você deixou de fazer, o convite é universal, é para todas as pessoas. Seja rico, seja pobre, não importa, venha para a presença do Senhor Jesus, porque Ele tem a transformação. Amém? Eu quero te convidar a estar aí do lado, Lucas capítulo 14. A gente está em Mateus, aí vem Marcos, depois vem Lucas. Lucas capítulo 14, a gente vai ler também o versículo 28.
que diz assim, Lucas capítulo 14, verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor Deus me trouxe para esse capítulo aqui, para dizer que infelizmente tem pessoas que a obra de Deus na vida dela está parada. Ela até começou bem a sua caminhada, orava, jejuava, vinha para a igreja, mas o cansaço fez com que essa pessoa parasse de buscar a Deus, fez com que essa pessoa se afastasse e ficasse distante, já não ora mais, já não jejua mais, já não vem a consagração. Se ficar sem Santa Ceia esse mês não tem problema, vai ter no outro. A obra de Deus nessa vida está paralisada. E infelizmente, quando a pessoa ela deixa os caminhos do Senhor, aparecem os escarnecedores e começam a zombar. Por quê? Porque via que essa pessoa ela ia na igreja, mas agora ela está desviada e voltou a fazer o que não deveria fazer. Aí as pessoas começam a tacar pedra no reino de Deus. Olha o que o irmãozinho está fazendo. Olha o desviado aí. Então não deixe a obra de Deus ficar parada na sua vida. Se um dia você buscou, você se afastou dos caminhos do Senhor, volte agora pela palavra de Deus. Volte para a presença do Senhor. Não deixe que os outros escarneçam de você. Não deixe que os outros ridicularizem o reino de Deus, porque a obra na sua vida parou. O convite é sério, ele tem poder, aquele convite mostra que só ele pode fazer. Ele disse, vinde a mim, eu sou a solução. A obra está parada na sua vida, mas foi você que parou. Ele ainda é o oleiro, ele ainda faz vaso, ele ainda quebra, ele ainda restaura, ele ainda transforma, ele ainda enche com o Espírito Santo a nossa vida. Não deixe a obra de Deus parada na sua vida. A Bíblia diz aqui que lançou os alicerces. Você conhece a palavra de Deus. Você conhece que só Jesus é o caminho. Você sabe que os mentirosos não vão para o reino dos céus. Os adúlteros não vão subir. Você conhece a verdade de Deus. Um dia você foi iluminado. Um dia você se alimentou dessa palavra. Os alicerces você já tem. Basta agora você vir à presença do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa, eu estou aqui, faz a tua obra na minha vida. Lá em Filipenses 1,6, depois você medita, mostra que a obra está em andamento. Ele diz, aquele que em vós começou a boa obra é fiel para cumprir. Nós devemos persistir, por mais difícil que seja. A gente comete cada barbárie na nossa vida que a gente fica chateado conosco mesmo, mas isso não é motivo para a gente parar, porque a Bíblia diz que Deus é o sábio arquiteto dos céus. Assim como Ele fez o mundo com toda a sua perfeição, na sua vida não vai ser diferente. Ele vai te transformar, Ele vai te libertar, Ele vai fazer da sua vida uma vida nova, uma vida diferente do que você já viveu. E abre lá em Êxodo capítulo 17. Esse eu não marquei aqui, mas eu li ontem à noite. É o segundo livro da Bíblia, aí a gente já... Êxodo capítulo 17, a gente vai ler a partir do versículo 8. Diz assim, Êxodo 17, verso 8. E veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué conforme Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao monte, ao cume do outeiro. 11. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia.
porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Amém? O que a gente pode entender aqui? Que Moisés teve uma luta com seu povo enquanto eles saíam do Egito. E veja que Moisés falou para Josué: Josué, prepara o povo para a guerra e eu vou para o monte, a vara do Senhor estará comigo. E a gente vê que lá no monte Moisés estendia a mão e o povo prevalecia. Mas quando vinha o cansaço sobre Moisés, ele abaixava a mão. E quando ele abaixava a mão, quem prevalecia era Amaleque. Você viu como o cansaço na vida de uma pessoa ela é perigosa? Porque a pessoa cansada, ela pensa em parar, ela pensa em desistir. Ela até quer fazer alguma coisa, mas o cansaço impede. O cansaço atrapalha a vida da pessoa. Mas veja que Moisés, ele tinha 2 amigos de oração. Josué, ele pôs na batalha, são 3. E ele levou consigo Arão e Hur para o cume do monte. E veja só que algo interessante, que a gente vê a comunhão da igreja nesse versículo. Moisés, o líder, estava cansado. O que eles fizeram com Moisés? Sentaram ele numa rocha. Jesus é a nossa rocha, irmãos. A gente encontra descanso quando a gente está sobre a rocha. Moisés estava cansado, os braços cansados. E ele tinha que levantar as mãos, senão ele ia ver o povo dele sendo destruído. Quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar a presença de Deus, quando a gente deixa o cansaço nos vencer, a gente vê o inimigo tomando conta da nossa vida. Mas aqui eles sentaram Moisés sobre uma rocha, Hur e Arão, um do lado direito, outro do lado esquerdo, sustentaram a mão de Moisés até o pôr do sol, até quando a batalha acabou. O que isso significa? Aqui na igreja você vai encontrar Hur e Arão para te ajudar. Eu não canso de dizer isso, que quando a gente veio para esse ministério, a gente encontrou ajuda. A gente, toda a glória seja dada ao Senhor. A gente encontrou pessoas que oravam por nós, pessoas que se interessavam por nós. Você está cansado, meu irmão? Busque em oração. Não aguenta orar sozinho? Pede oração. Pede oração, chega no pastor, num presbítero, pede oração. Por quê? Porque não vai faltar pessoas para te sustentar. Enquanto você está assentado na rocha, tem gente sustentando a sua vida debaixo de oração. Agora, se você deixar a comunhão, você deixar a casa de Deus, você não vai ter quem te sustente. O cansaço vai te derrubar e vai derrubar a sua casa, vai derrubar a sua família. Então se esforce, venha para a igreja mesmo não querendo. Venha, ore mesmo quando você não quer orar. Diga: Senhor, eu vou orar. Não estou com toda aquela fé, mas eu te peço que o Senhor me ajude em nome do Senhor. E certamente Ele vai ajudar. Por quê? Porque Ele já está vendo o esforço seu. Então o que nós estamos vendo aqui nessa noite? Que o cansaço não nos para, só se a gente deixar que ele pare. Jesus disse: vinde a mim, venha até Jesus. Venha ao Senhor antes que seja tarde. Você está cansado, mas Ele é a rocha que te sustenta. Ele é a rocha que você encontra o descanso que você precisa. Aí aqui a gente leu que eles venceram. Por quê? Porque Moisés teve ajuda. Jesus e a igreja, os irmãos, a nossa comunhão, nós somos um corpo unidos. Nós temos que cuidar um do outro. Nós temos que, buscar em oração uns pelos outros. Para que Deus, o próprio Jesus disse isso lá em João 17. Que nós viemos ser um, assim como o Pai e o Filho é. Para que todos vejam que Jesus veio. Que a gente venha ter essa unidade cristã. Que a gente venha ter esse amor um com o outro em nome de Jesus. Por isso que ao ler Mateus 11, 28, eu creio que Deus tem um novo tempo na nossa vida. Um tempo de restauração, um tempo de cura. Um tempo que vai fazer a diferença na nossa vida. Que vai mudar o sentido da nossa oração. A gente vai parar e falar: poxa vida, como disse o Jacó lá no deserto, aqui está a presença de Deus e eu não sabia. Deus, Ele quer nos surpreender.
Lembra disso que Jesus falou, vinde a mim, ou seja, isso só Ele pode fazer. O cansaço só Ele pode tirar. O cansaço da alma, o cansaço, aquela fadiga espiritual, só Ele pode tirar. Amém? Então vamos orar a Deus em nome de Jesus. Que Deus fale mais a cada coração em nome do Senhor Jesus. Pode se colocar de pé, por favor? Creia que Deus tem algo novo na sua vida em nome de Jesus. O único que saiu da presença de Jesus da mesma maneira que chegou foi o jovem rico, mas porque ele quis, porque ele amou mais as riquezas do que ao Senhor. Curve sua cabeça e feche os teus olhos. Senhor, eu creio que o Senhor tem algo novo para fazer nessa vida, Senhor. Eu creio que o Senhor, meu Pai, quer encher-nos do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer derramar sobre nós a Tua graça, o Teu descanso, a Tua fortaleza. Meu Deus querido, em nome de Jesus, alcance, meu Pai, essa vida que está cansada, sobrecarregada, oprimida. Alcança, meu Deus, restaurando as forças dos que estão aqui, dos que estão em casa, Senhor. Que a Tua mão de poder seja sobre cada um deles, meu Pai. Meu Deus querido, tem cura para o cansaço. Aquilo que o Senhor está dizendo aqui, meu Deus querido, vem porque só eu posso fazer. Só eu tenho poder para fazer, para encher do Espírito Santo, para tirar todo o medo, para tirar todo o desânimo e fazer de você um vencedor. Meu Deus, que o Senhor derrame da Tua glória e da Tua graça.